Tá gravando. Ok. Então me conta em detalhes, desde o começo, essa história de São Luís do Paraitinga que você acha que é Uma coisa que eu não bastante sei se eu significativa. ainda fiquei pensando até se eu contar, se eu colocava isso na história ou não, é do fato de eu ter comprado LSD para todas as pessoas desse dia, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, eu vendi o LSD para todas elas, eu fui o traficante, né? Eu não sei se eu devo contar isso numa peça de teatro. Ah, eu acho que você. Mas Depois é a uma gente autoficção, consulta. né? Tipo, sei Depois lá, a né? gente Eu acho que eu consulta o fiquei pensando se a jurídico. gente devia consultar um jurídico para fazer essa peça. É, na verdade, já tá aí uma pergunta maravilhosa, né? Que é de fato existem pessoas que são traficantes de profissão. Mas a É, pessoa. Você já vendeu drogas não, eu pra vendi tipo alguém? droga para essas pessoas, mas eu não lucrei com isso, né? Eu vendi pelo preço que elas são. Eu fui bobo. Eu devia ter cobrado mais caro do que elas são e devia ter Foi. ganhado dinheiro nisso. Óbvio, que é o que as pessoas fazem. Não, sim, mas por exemplo, eu já Mas, comprei maconha com amigos, né? Porque eles né, já compraram vendi um também. monte, né? Então a coisa vai circulando, né? Pode ser uma boa pergunta. Eu acho que pode incluir na história, sim. Então vai, me conta. É, eu acho que como é um teatro. É, eu vou tentar contar o que eu lembro dela, né? É, a gente estava. Nossa, tinha muita gente, eu não vou lembrar os nomes, acho que também não interessa. É. Às vezes interessa, conta. Não, tá o pessoalzinho da 012 e a gente da 014. Enfim, tomaram o Alexandre. A gente tomou lá embaixo, né? Na cidade de São Luís do Paraitinga. A gente foi lá para a festa do Divino, uma festa católica, super tradicional da cidade. Uma cidade minúscula de 5 quarteirões, que é um buraco no meio de um vale, né? Fala mais, fala mais. Parece um buraco mágico. Mas era um buraco no meio de um vale super quente, com umas casinhas bonitinhas e tal. Tem uma ponte. Eu adoro aquela pontezinha, não sei por quê. Aquela pontezinha de madeira. E o que, que você foi fazer em São Luís do Eu Paraitinga? nunca esqueço. A gente foi numa disciplina, né, de teatro brasileiro. A gente foi pesquisar. Eu não fui Ah, fazer isso. Eu fui para lá para ir para viajar mesmo, conhecer uma cidade nova, não, conhecer então peraí. pessoas. Conta o que você devia ter ido fazer lá e o que, que você realmente fez. A cidade era pra gente fazer. Era pra gente conhecer uma festa popular dentro da disciplina de teatro brasileiro, onde a gente conhece movimentos, culturas populares, né? Tipo, expressões culturais populares características de alguma região, local ou população. E a Festa do Divino é uma festa que acontece há muitos anos, é uma festa católica. Em algumas cidades levam essa festa muito a sério, né? Santos também tem, tipo aqui. Só que ela é menor e tal. Eu lembro que a gente. Eu não sei se é na mesma festa, mas eu lembro que a gente fazia um tapete no chão, Né, isso enfeitado, ou é outra festa? é outra festa. É, mas tem alguma coisa do divino aqui também. Mas é tipo, é mais na igreja, assim. É mais fechadinho e tal. As pessoas que vão na igreja. Mas nessa cidade é um evento, né? As pessoas vão de vários lugares para ir até a festa do divino. Tem muitas coisas que acontecem lá, muitas danças características locais, muitas músicas, tem maracatu, tem dança, tem pau no sebo, sebo no pau, não sei como é que é o nome Pode ser, daquilo. pode ser. Pau de sebo, pau de sebo, gente, meu Eu Deus. ajudei a ganhar lá o. Tu participou? Eu participei. Nossa. Eles não estavam conseguindo subir. Uhum. Aí passou os caboclos chamando gente ali da multidão que estava assistindo.
Aí entrou eu, o Góes e o Will pra, pra tentar, né? Eu fui pra base, obviamente, os meninos até tentaram subir, mas aí eles não. Eles acharam muito violenta a brincadeira e saíram, né? Eles E são muito eu. magrinhos também, né? Eles são. E eu fiquei lá, cara. E a gente rolou ali uma cumplicidade masculina foda. Que a gente agarrava ali No no pau de pau, sebo. abraçava, aí ficava lá um bando de homem gordinho forte embaixo, e eu falando pra ele, a base não cai, e eles, a base não cai, a base não cai, a base não cai. E umas 20 pessoas subindo em cima da gente. Meu Deus. E aí o primeiro cara que conseguiu chegar lá em cima pegou uma parte do dinheiro, foi escorregando, todo mundo saiu, o menino escorregou até o chão e saiu correndo com o dinheiro. Ninguém se machucou? Não, Ah, ele não saiu correndo com o dinheiro saiu sozinho? sozinho, roubou. E os caras queriam ir atrás. E de repente estavam me pegando, falando: vamos pegar o filho da puta, pega os facão, não sei o quê. Eu falei: não, gente, não, olha, ficou dinheiro lá em cima ainda. Muito mais legal. Aí voltamos no pau de sebo, conseguimos pegar o resto do dinheiro e ainda aí a gente decidiu que ficou pouco o dinheiro e a gente decidiu que ia comprar o dinheiro todo em cerveja no boteco da frente e todo mundo ia beber junto. E aí a gente bebeu. Ah, você me contou dessa parte final. Mas você não tinha me contado dessa coisa da base masculina e. Não, rolou ali. Eu puxei o grito de guerra. A base não cai. Ridículo, Pangões. Foi. Ai, mais Foi. ridículo ainda é o nome, né? Pau de sebo. Tipo, nossa, Pode isso ser. dá uma imagem na minha cabeça de viado que não é legal. É, enfim. E aí, tá, mas. Mas eu conhecia as coisas Ver essas coisas é o que você culturais e tal. devia Não, mas ter eu vi essas feito. coisas, eu O, vi elas o que também. você de fato queria fazer? Ah, eu queria ir para conhecer a festa, sim, também. Que eu gosto de festa. Não gosto muito de igreja católica, mas eu gosto de festa. É, e, e aí eu conheci algumas coisas que me interessaram, né? Tipo, eu fui mais para umas coisas mais meio que tem a ver, mas não tem tanto, né? Tipo, eu fui meio para o maracatu, para uma dança ali, para uma dança colar, tipo. Aí eu fui para cavalgada, mas eu achei bem tediosa, né? Achei que os cavalos iam correr, né? Fazer uma coisa tal, sei lá, uma guerra. E aí, de repente, era uma coisa bem. Pá. Mas é bonito, é bonito. A cidade toda fica enfeitada. As pessoas se envolvem. Parece que todo mundo se conhece, menos a gente, o que é engraçado. Porque a gente anda por ali como se fosse um alienígena, né? Tipo, e, e aquilo é muito, muito bizarro. Pelo menos eu me senti assim, meio observado, tipo, o herege da família, sabe? O louco que vai ser internado no hospício. Tudo bem também que muita coisa vinha da minha cabeça própria depois de tudo que aconteceu na noite, né? Em si, assim. Fui tão maluco que eu me sentia julgado sem ser. Acho que eu tava julgando a mim mesmo no dia seguinte. E aí nós estávamos lá, acho que era a última noite, não me lembro direito. Mas era uma noite que a gente ia subir no mirante e ver o céu, que é um céu muito bonito, cheio de estrelas, diziam. Eu nunca tinha visto um céu estrelado na minha vida, assim, muito estrelado.
tinha visto céus estrelados e tal, mas as pessoas meu pai já me falou uma vez de um céu que ele viu, que tinha tanta estrela, que era mágico, magnífico, não sei o que, eu nunca tinha visto isso. Falei, vou até o Mirante, mas eu vou tomar um doce. Um ácido. Eu já sabia que eu ia tomar um ácido na cidade, né? Eu já sabia que eu ia tomar um ácido no Mirante. Isso já estava tudo confirmado antes da gente chegar lá. Até porque eu não ia achar um ácido no meio de uma festa divina, né? Pra comprar. Eu acho que sim, não sei. São Luís Paratinga, tudo é possível. Aí a gente resolveu tomar, só que, nossa, eu comprei para sei lá, pra umas 12 pessoas eu comprei ácido. Umas 12 ou 15 pessoas, e era um ácido, eu não sabia, mas ele era um ácido muito forte. E aí algumas pessoas dividiram na metade, dividiram um terço, tal, não sei o quê. Eu sei que eu tomei o inteiro. Aí os dois amigos meus que estavam comigo, que era o Lucas e o Léo, tomaram também. Tomaram metade, um 3/4, sei lá. Tomaram bastante. As outras pessoas tomaram, elas sumiram da gente. As outras, tipo, sei lá, tomamos em 15, as outras 12 sumiram. E a gente estava na parte baixa da cidade, né? Porque, como eu falei, era um buraco no meio de um vale, assim, de uns morros. Porque o Brasil não tem montanha. É morro. De repente, a gente virou um pro outro e tal, e aí passou um tempo. E me falaram que lá era frio. Então eu tinha colocado 2 calças e 2 casacos e tal. Tipo, eu tava com muita roupa. Só que o negócio foi batendo pra todo mundo. E o Lucas também tava com muita roupa, e o Léo tava mais ou menos. Ele é meio doido, como sempre foi. E ele tava agasalhado, mas nem tanto. Eu sei que o negócio começou a bater no meio do maracatu. A gente foi pro maracatu na frente da igreja, aqueles tambores começaram a tocar, o negócio ficou. Foi, nossa, meu corpo foi ficando agitado. Parece que o tambor, na verdade, começou a entrar dentro de mim. E aí cada batida do tambor daquele maracatu era uma batida do meu coração, e aquilo já começou a me falar, Nossa Senhora, tô recebendo algum espírito. Fiquei todo arrepiado. Eu falei, tá batendo. E eu olhei pro lado, os 2 meninos também estavam batendo, e as outras 12 pessoas tinham sumido. Elas já tinham subido pro mirante. Tipo, eu sei lá quanto tempo eu fiquei viajando naquele tambor. Acho que eu devo ter ficado uma meia hora. Só que quando eu fiquei dançando e tal, porque o bagulho bateu, né? Então eu comecei a dançar. Eu dancei como se eu fosse tambor. Eu virei tambor e virei homem, e virei tambor e virei homem. E de repente, falei, nossa, vamos subir pro mirante. Porque eu tenho essa viagem, né, com doce. O doce você tem que ter um foco. Se você não tiver um foco, você não faz nada. Mas isso tudo é uma grande mentira. Porque, tipo, não importa o foco. Importa. Agora eu aprendi, né, mais velho, mais maduro. Quando você toma um doce, importa a viagem, o processo, o caminho. Não chegar em algum lugar. Mas chegar no Mirante era muito importante para mim naquele dia, porque eu queria ter essa brisa no Mirante. Tal. Aí eu olhei pro lado, olhei pro Lucas, olhei pro Léo. Falei, gente, vamos pro Mirante. Não, primeiro assim, era uma busca de achar Chuchu e o Alê. Entrou na minha cabeça. Eu tinha que achar Chuchu e Alê. Eu tinha que achar Chuchu e Alê. Eu tinha que achar Chuchu e Alê. Eu só falava isso, parecia um mantra. A gente ficou procurando na cidade, não achou. O Léo começou a ficar doidão, ficou muito feliz com o negócio, quis rodar naqueles postes de enfeite. Só que eles são todos grudados um no outro numa cordinha, né? Aí quando ele se jogou pra rodar, sabe quando você se joga pra rodar no poste? Nossa, o poste balançou. Eu falei, meu Deus, o poste vai cair. Aí todos os postes balançaram juntos. E eu falei, meu Deus, a gente vai destruir todos os postes da cidade. Nessa hora eu comecei a passar um pouco de mal, porque no começo da viagem você tem tipo meio que bate um bagulho assim, um enjoo, bate um enjoo. E aí, nossa, enjoo, aí de repente eu arrotei. Aí eu, nossa, era isso que eu precisava. Tudo que eu precisava na vida era arrotar. Que bom. Fiquei bem. Aí de repente ele falou, eu também. Aí ele foi lá e pulou no poste. Eu falei, meu Deus, fiquei mal de novo.
que ele quase destruiu todos os enfeites. Ainda bem que a gente tá numa rua, assim, eu não sei, a gente tá numa rua meio paralela do mundo. Não só paralela da cidade, assim. Da cidade que só tem 5 quarteirões. Exato. Vocês conseguiram encontrar uma rua. Uma rua sem ninguém, numa cidade que tá cheia de festa. Beleza. Aí eu comecei, aí voltamos pra festa, tal, não sei o quê. Aí eu falei, tal. Aí de repente fiquei com muito calor. Muito calor. Aquela roupa toda que eu tava me incomodando. Eu tava com 2 calças, 2 casacos, não sei o quê, não sei o que lá. Aí uma mãe virou, eu tava meio de bronca, porque todo mundo chamava Luan naquela época. Eu tava meio de bronca. Eu ficava ouvindo Luan em todo lugar. Ô Luan, ô Luan, ô Luan, ô Luan. Toda criança era Luan, não sei quem era Luan. Tinha muito Luan em volta de mim. Toda vez que estavam chamando algum Luan, e o Luan não era eu. Acho que eu ficava me incomodado que não era eu, o Luan, que tava sendo chamado. E aí era uma criança, tipo, uns 2 anos de, sei lá, 5 anos de idade. A mãe que falou assim, ô Luan, vem cá. E aí eu virei pra criança e falei, caralho, todo mundo chama Luan nessa porra! A criança se assustou, mas eu já tava totalmente transtornado. Aí eu me arrependo disso até hoje. Inclusive, é um arrependimento meu. E aí eu falei, caralho, tá muito calor logo depois. E aí uns 2 passos na frente da criança, eu falei, eu vou tirar essa calça. Eu comecei a tirar a calça no meio da cidade, assim. Só que ninguém esperava que eu tivesse outra calça por baixo, né? Porque as 2 calças estavam me incomodando muito. Eu tirei a calça, as pessoas acharam. O Lucas e o Léo quase se mijaram de rir quando eu tava tirando a calça, porque eles acharam que eu ia ficar pelado mesmo. Eles ficaram num misto de susto e engraçado, né? E aí a gente conseguiu voltar para casa pra gente deixar aquilo que estava incomodando a gente. Cada um tinha alguma coisa que estava incomodando. Eu não sei o que era dos outros dois, porque nesse dia eu só liguei pra minha viagem mesmo. E aí eu era a calça. Eu deixei a calça lá, um casaco, e falei, eu vou com um casaco e uma calça só. Aí a gente foi encontrar tudo, porque a gente não sabia como é que subia, a gente não sabia por onde subia, nem aonde que era, não sabia nada. Aí a gente foi encontrar todas as outras pessoas caretas, porque as pessoas loucas, que era a Chuchu e o Ale, pra gente subir com elas, tinham sumido na hora do maracatu lá, há muito tempo atrás. E a gente falou, nossa, como é que a gente vai subir nesse negócio? Aí encontramos as pessoas caretas. As pessoas caretas, assim, as pessoas que estavam de cara, que não tinham usado nada. Beleza, encontramos elas. Mas descreva mais, melhor. As outras pessoas da sala que têm um pensamento. Meu, tem um livro muito interessante que separa as pessoas em cronos e patos, um negócio assim. Ele fala que é um antropólogo filósofo. Ele separa a civilização em 2 tipos de pessoas. As pessoas que meticulosamente armam um plano para saber como é que vai subir no mirante. E as pessoas que só vão subir no mirante. As pessoas que têm que fazer um planejamento estratégico e as pessoas que só agem por impulso. Eu sou as pessoas que agem por impulso, não sei se ficou claro. Aí o menino. O que E os implica dois. dizer que você olhou para aquelas pessoas e pensou: elas têm um plano. Exato, eu posso subir com elas. Eu não preciso pensar num plano, porque elas vão me levar até lá. Só que, tipo, elas começaram a ficar discutindo, eram muitas pessoas, era tipo umas 20 pessoas que iam subir, 20, 30. Tipo, era muita gente que ia subir naquela caralha daquela porra, daquele negócio. Que eu fiquei até bravo com aquela quantidade de gente. Falei, ai meu Deus, não era pra subir tanta gente, era só pra subir os drogados, sabe? Tipo... E aí, de repente, aqueles 20 pessoas, todas elas muito racionais e controladas e muito preocupadas também. Essas pessoas, elas são muito preocupadas com os outros, geralmente. Aí teve uma hora que eu comecei a ouvir, eu não sei se eu ouvi isso, se eu inventei que eu ouvi, se eu... Eu não sei. Não sei se isso é realidade ou se isso foi invenção da minha cabeça na hora. Mas em algum momento eu ouvi a Luísa falando, tipo... Mas como é que a gente vai fazer com eles? Quem vai cuidar deles? Falando da gente, né? Tipo assim, porque a gente já tava muito louco, eu, o Léo e o Lucas. A gente tava muito transtornado. E a gente, meu Deus, vamos subir, todo mundo discutindo se ia subir, se não ia subir, se não ia subir. Aí quando eu ouvi isso, eu fiquei muito puto. Eu falei, porra, caralho, eu não preciso de babá nenhuma. Eu quero saber, eu vou subir nessa merda.
Eu não sei onde que é, mas eu vou descobrir. Aí peguei o Lucas e o Léo e falei, vamos embora, que a gente vai subir sozinho. Fomos os três nessa caminhada, jornada. Muito interessante. Pegamos uma lanterna, porque alguém falou que tinha um trecho muito escuro no meio do caminho. Eu sei que a gente começou a subir em algum lugar, a gente perguntou para alguma pessoa. Acho que a gente não tinha muita paciência de perguntar para ninguém, não. A gente foi meio no caminho da intuição. Tinha que subir um morro. A gente viu um morro e subiu. Aí a gente foi subindo o morro, só que a gente foi subindo por umas casas, assim, por um lugar cheio de casa. Foi se tornando meio que uma periferia, assim, né? O morro, né? Tipo, casas de periferia e tal. Nem tanto, porque elas são históricas também, né? Então tem uma confusão entre madeira e pedras de 1500. Assim. Tô exagerando, né? 1800, 1900. E eu sou exagerado mesmo. E tem um negócio que a gente foi subindo, só que a gente foi, tipo, caminhando bem devagar, a gente ria de tudo que acontecia. A gente parava em todo canto que a gente achava bonito, e toda casa lá era bonita, então a gente parava em toda casa, ficava falando da pedra dela, e falava de como a textura da pedra era interessante, e começava a olhar pro céu, e ficava rindo, e aí a gente dançava, os três, fazia uma dança meio cósmica, assim, meio louca. Aí a gente chegou numa praça, assim, depois de subir muito, a gente, nossa, demorou muito pra subir, tipo. Chegou numa praça muito doida, com uma estátua. Aí o Léo quase destruiu a estátua, quase destruiu a cidade de novo, porque ele resolveu subir na estátua. E aí tirou foto com a estátua. Não tem mais essas fotos, infelizmente. Eu não tirei foto, porque eu tava tão louco que eu não tinha tempo pra tirar foto. É. E, e a estátua era uma coisa doida e tal, não sei o quê. Aí a gente continuou andando, continuou andando, continuou andando. De repente a gente, ai não, olha só, meu Deus, a lua. Aí a gente andou, andou, já era um trecho que já tinha, tipo, umas beiradas, assim. Beiradas, eu digo, tipo, era uma estradinha, né, com descidas do lado da beirada, e mato. De um lado e do outro ainda tinha luzes e tal. Aí a gente, nossa, vamos parar aqui, vamos ver a lua. E na hora que a gente parou, tipo, as nuvens da lua se desfizeram, assim, aí veio aquela puta lua vermelha enorme na nossa frente. Foi interessantíssimo. Foi bonito de ver. Aí a gente, nossa, mas eu sempre voltava na brisa de que a vida é sempre pra frente. Eu tinha esquecido disso. Porque desde o começo eu falava, porque eles falavam assim, nossa, não é melhor a gente voltar? Em algum momento eles falavam alguma coisa assim. Eu falava, não, a vida é sempre pra frente. A vida é só pra frente. Ou então eles queriam parar em algum lugar, ficar muito tempo parado, e eu falava, não, o nosso foco é subir no mirante. A gente precisa subir no mirante. A gente precisa chegar lá. Eu era chato, eu acho. Mas eles acharam ótimo, porque eu virei o líder da noite, sabe? Eles nunca tinham tomado doce, o Lucas nunca tinha tomado doce, nem o Léo. Então eu virei meio que o líder, assim, do bagulho. Guiando as pessoas na viagem astral delas e tendo que encontrar a Chuchu e o Alê, não sei porquê. Mas eu cismei que eu tinha que encontrar o Chuchu e o Alê. A Chuchu e o Alê. É, isso durante o caminho inteiro, né? Aí beleza, aí foi chegando mais próximo, tipo. De repente a gente passou por um lugar que é uma marca de quando teve uma enchente, uma marca de alguma coisa, de umas madeiras lá. O Léo parou para conversar e a gente de repente viu a Réquia e uma outra menina, que é do grupo das pessoas que planejam e fazem estratégias, que tinha ficado lá embaixo. E a gente tinha ido embora antes deles. Aí a gente encontrou a Réquia, a gente, nossa, mas você não passou pela gente? Você veio sem a galera e tal? Não, a galera já foi, já tá quase lá, já tá lá, na verdade. A gente, mas como assim? A gente foi antes e vocês não passaram pela gente. Eu não sei que caminho a gente fez para subir esse maldito desse morro, esse bendito desse morro, que de repente a gente fez umas curvas muito doidas no meio desse caminho, que a gente conheceu esse morro inteiro, né?
que eles passaram pela gente, chegaram lá antes da gente e a gente ainda estava tipo, no meio do caminho. O que foi ótimo, porque a viagem entre nós três foi muito melhor do que ter ido com eles. Tipo, nossa, ter ido com eles ia ser um saco. A melhor coisa que eu fiz naquele momento foi ter ido embora. Porque o doce, assim, outras drogas você até consegue conviver em sociedade, mas o LSD, tipo. LSD é um bagulho que você tem que tomar com pessoas que vão tomar, tipo, ou então elas já tomaram, já sabem como é que funciona, porque as pessoas carentes, elas não vão te entender. Assim, você entra em outra dimensão, e a parada é muito louca. A viagem, ela é muito individual. Não dá para te dizer o que, que você vai sentir, como você vai ficar, o que, que você vai ver ou deixar de ver, se você vai ver alguma coisa ou não. Tipo, eu consigo te guiar em alguns pontos, te falar, ai, olha para isso daqui. Porque algumas coisas são. Como é que eu posso dizer? Ah, é aquela palavra que a gente tem que falar quando a peça é polêmica. São gatilhos. Algumas coisas são gatilhos para a viagem acontecer mais fácil. Então, se você vê algum mosaico muito desenhado, tipo, sabe, tipo, com riscos e tal, aquele mosaico vai se transformando ou se mexendo. Eu já vi pavões no azulejo respirarem. Eles respiravam no sofá numa balada em São Paulo. Eu também, de repente, estava dançando nessa balada e acordei e estava num umbral, assim, porque tinha uma luz de Strobel. Eu falei, meu Deus, eu estou com todas as almas perdidas, nós estamos no umbral. Eu achei mesmo que eu estava no umbral. Aí eu fiquei meio assustado, eu peguei na mão de um amigo meu, falei, ah, não, ele é meu amigo, eu estou na Terra. Nesse dia dessa balada também eu dançava e tal. Eu dançava e tal, e parecia que eu tava dançando sem chão, assim, parecia que eu tava dançando flutuando, eu não sentia o chão mais. Nossa, isso foi uma experiência maluca. E a música entrava dentro de mim também. Isso é muito legal do doce. Eu acho que é até uma imagem interessante de uma dança, sabe? Onde realmente, desde o doce, eu sempre danço assim, como se. Eu imagino aquela melodia e efeitos sonoros dançando dentro das minhas veias, assim. É uma coisa. Parecia que, que realmente o som entrava pelas pontas dos meus dedos e percorria o meu corpo, sabe? Tipo, eles percorrem de fato o corpo fisicamente, né? Tipo, mas por fora, né? É. Mas afeta a gente, né? Tipo, eu acho que. Claro que afeta, fisicamente. Materialmente, né? Som é matéria. E. E. Enfim, a gente estava lá nessa caminhada e aí a gente encontrou a Reca e tal, não sei o quê, e a gente, nossa. Ela é, mas só que. E a gente ficou tal, não sei o quê. E aí a gente foi entrando num lugar que eu comecei a achar meio perigoso. E aí veio vindo uma pessoa, assim, lá de longe. Eu fiquei meio em choque, assim. Falei, nossa, não sei o que está acontecendo. Não dava pra ver que pessoa que era, que tipo de pessoa era. Só dava pra ver que era uma pessoa vindo. Aí eu falei, meu Deus, não, se a gente estiver aqui com lanterna, vai todo mundo achar que a gente é turista retardado. Como se o problema fosse a lanterna. Não fosse a gente como um todo, sabe? Tipo, a única coisa que vai entregar que a gente é turista retardado é uma lanterna. E aí eu entrei na noia que a gente não podia andar com mais lanterna. Que a gente tinha que continuar aquela porra daquele caminho sem a lanterna. A gente tinha que abandonar a lanterna em algum lugar. A gente tinha que deixar aquela lanterna para lá. Não dava para ficar com aquela lanterna. Era muito palha usar aquela lanterna. Isso foi antes de acontecer, de a gente encontrar a Reca, né? Aí quando a gente encontrou a Reca, a gente falou: Reca, você vai ficar com a lanterna. Porque a Reca tava numa conversa super profunda com o cara, tipo, que é dessa casa histórica, de um alagamento e tal. Que teve um alagamento em 2013, teve um alagamento lá, muito forte e tal. Aí ele tem umas madeiras lá que, tipo, no meio desse morro aí. Olha como eu acho que a gente estava ainda no começo do morro, né? Tudo isso. Mas a gente já tinha subido muito, porque o morro ele não é uma subida só. Se você perceber, ele tem casas pro lado. Então eu acho que a gente subiu e desceu algumas vezes, assim, até a gente chegar na onde a gente queria.
O que foi ótimo, porque a gente conheceu o lugar. E a vida só anda pra frente, né? Esse era o mantra da minha cabeça. Assim. Então eu não podia voltar para trás. Eu acho que a gente deu voltas, né? Depois eu fiquei pensando, depois de muitos anos, eu falei, a vida vai para frente, mas ela também dá voltas. Cíclicas. Mas a gente acha que tá indo para frente. E aí, beleza. Aí deixamos a lanterna carreca, porque eu falei, tem que se livrar dessa lanterna, desse caralho dessa lanterna. Entrei na noia da lanterna, velho. Tudo era eu que entrava na noia de fazer as coisas, as pessoas acatavam, não sei por quê. Ninguém devia acatar, não leve a lanterna. Ninguém devia. Porque de repente a gente falou, porque alguém falou que tinha um caminho muito escuro, mas a gente já tinha andado tanto e não tinha achado essa porra desse caminho escuro, que eu achei que não tinha caminho escuro nenhum, que essa bagulho dessa lanterna era ridículo. Por isso que o problema da lanterna era esse, entendeu? Estar com uma lanterna que é ridículo, porque o lugar todo é iluminado. Por que eu preciso de uma lanterna? Só que, tipo, quando acabam as casas, que uma hora as casas acabam para chegar no mirante, começa uma estradinha de terra. Aonde você começa a ficar escuro e tal, e de repente você não enxerga nada. Nada mesmo, assim. Você passou por isso? Você sabe do que eu tô falando? Mas você tinha uma lanterna. As pessoas tinham ali. Uma lanterna. Alguém tinha uma lanterna. Eu subi, eu A gente. subi, eu subi com um grupo. Caiu. Não, tá, Não, voltou. tá voltando. É. É que eu perdi isso. Não, então, mas as pessoas tinham lanterna. Mas a gente não, a gente estava em três e nenhum dos três tinha uma lanterna mais. Porque a lanterna que eu tinha, eu dei. E não dá para enxergar realmente nada. Não dá para enxergar nada. Nada. Mas o céu já estava lindo. Puta, porque aí foi a primeira vez que a gente olhou pro céu, assim, puf, caralho. Foi uma explosão mental, assim, orgasmos múltiplos aconteceram com aquela névoa cósmica passando. E já era um céu super estrelado e tal, muito bonito. Beleza. Aí, de repente, a gente entra num lugar que não dava para ver nada. Mas eu olhava para o chão e as pedras são de cascalho naquela estrada. Tem uma hora que a estrada fica cheia de pedrinhas de cascalho. E elas brilhavam à luz da lua. Para mim, elas brilhavam. Elas estavam brilhando. Elas brilhavam fortes, assim, era um caminho que se construiu mesmo. Foi uma estrada que se construiu de pedrinhas de cascalho brilhantes da luz da lua noturno. Tipo, parece, né? Cenário de Paulo Coelho, assim. Mas os outros dois não viam essas. O Lucas e o Léo não conseguiram ver essa estrada de cascalho brilhante. E eles estavam. Aí eu já tinha me distanciado deles, porque eu não podia voltar para trás, eu não podia colher eles, porque a vida não anda para trás, a vida só anda para frente. E aí eles ficavam, Luan, Luan, me ajuda, Luan, pelo amor de Deus, não vejo nada. Para onde eu vou? Aí eu falava, vem para cá, porque a vida é para frente. Continuamos sempre seguindo, sigam. E eu falava, olhem para baixo, gente, tem uma estrada de cascalhos. Tem uma estrada de cascalhos iluminada pela lua. E eles têm porra nenhuma. Você tá ficando louco. Que cascalho! E aí o Léo foi acudir o Lucas, que o Lucas estava realmente muito perdido, coitado. E ele suava pencas, assim, porque eu tirei a roupa que eu tava com calor. O Léo também ficou com um casaco só. Só que o Lucas foi todo agasalhado lá pra cima. E, meu, o bagulho doce te dá muita energia, o bagulho, o coração fica tal, e você fica, né, frenético e tal. Ele tava suando, parecia um porco, ele suava muito, assim. Mais que você, Pangones, assim, ele suava muito, 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 ele tava suando muito. E era engraçado de olhar pra cara dele, todo suado, desesperado, com aquele olhão esbugalhado, tipo, que tava com, que dilata a pupila, né, o ácido. Então você fica com um olho enorme, assim, tipo,
aquela testa suada, aquela cara suada, aquele óculos suado, ele não tava enxergando nada mesmo. E ele tava perdidinho lá atrás, coitado, perdidinho. E aí o Léo foi acudir eles me contaram depois que nessa estrada aí teve uma hora que eles sentiram uns braços aproximando os dois braços deles. E aí, de repente, eles se encostaram de verdade, mas eles já estavam se sentindo se encostar antes. E aí teve. E quando eles foram subindo, porque ele falava oi, aí o Léo falava oi, eu estou te sentindo, não, aí eles se encontraram. E eles falaram também que depois esses braços foram para as costas deles e foram guiando ele pelo caminho escuro até chegar lá no Mirante. Então eles foram empurrados por braços de espíritos místicos que levaram eles para cima. E eu teve uma hora que a vida ela só segue para frente, mas ela também dá pausas. Então teve uma hora que eu dei uma pausa, que eu falei assim, tá, eu não posso sacudir eles lá atrás, porque eu não posso voltar para trás, porque a vida não volta para trás. Mas eu posso, porque a vida para. Eu entrei na noia, que a vida era só para frente. Eu realmente não voltava para trás, você tá entendendo? Era uma noia mesmo, era muito louco. Mas acho que foi uma das primeiras vezes assim que eu também deixei a brisa me controlar total, assim, tipo, eu me deixei levar profundamente. Beleza. Teve uma hora que eu dei uma pausa. Aí eu olhei, tinha, tipo, dava pra ver meio que um galho, assim. Que não dava pra ver um palmo na sua frente, mas eu via, da mesma maneira que eu via a estrada de cascalhos, eu vi um galho. Aí eu fiquei pensando, eu, tipo, meio que estiquei a mão para ir pegar o galho. Aí eu ia dar um passo, aí eu pensei, nossa, mas o que será que tem se eu der um passo para frente? Aqui pro lado, né, no caso. Não sei, mas talvez. Aí senti alguma coisa me segurando também. Tipo, meio que falando para mim, não vá, é precipício. Era uma voz. Quando o psiquiatra pergunta se eu escuto vozes, eu nunca sei o que responder direito. Porque eu não escuto, mas eu já escutei. Enfim, sei que eu continuo. Eles chegaram até mim, porque eu esperei eles parados, eles chegaram até mim, eu falei, venha, gente, eu conduzo vocês pela estrada de Cascalhos. Aí conduzi eles pela estrada de Cascalhos, ainda bem que ela era confiante, essa estrada de Cascalhos. Aí chegamos lá em cima, beleza. Nossa, que legal. Encontramos todas as pessoas. Falei, meu Deus, muita gente. Nossa Senhora. Tinha umas 50 pessoas lá. Todas as pessoas que tinham ido depois da gente tinham chegado antes e não passaram pela gente. Inclusive estava também o Chuchu, o Alê, o, o Demetrius, o, o Ruffles. O Ruffles estava namorando o Chuchu na época e tal. Tinha toda essa galerinha aí que tinha tomado doce. Aí, nossa, que felicidade e tal, não sei o quê. Mas quando eu vi, tava todo mundo na frente, assim, tipo, bem na frente, bem na chegada mesmo do lugar. Aí eu fui andando pro lado, porque a vida só anda pra frente, então eu não podia ficar ali parado muito tempo. E as pessoas estavam, né, tipo, elas estavam com cobertores, 3, 4 cobertores. Tipo, 2 cobertores e tal. Eu tava sem casaco já essa hora. É, só com a calça, a camiseta e tal. E aí eu tava assim, meu, a vida tem que ir pra frente, a vida tem que ir pra frente, não é possível que o Mirante seja só isso e tal, não sei o que. Aqui tem muita gente, eu quero ir pra um lugar com menos gente e tal, não sei o que. Aí eu abri uma grade. Tem uma grade do lado, assim. Eu abri aquela grade e falei, nossa, eu preciso tirar o tênis e a meia pra entrar nesse lugar. Aí tirei o tênis e a meia. Aí falei, nossa, comecei a pisar no chão, era um lugar mais escuro, porque na frente tem uma luz muito chata. Era um lugar mais escuro e tal. Isso eu já nem sabia mais quem tava, onde tava ninguém. É,
fui pisando, aí fui conversando com as flores e as gramas e as pedras. Comecei tipo, ir até o chão e ficava ouvindo elas, tipo, meio... Eu entrei e parecia uma fada. Alguém falou para mim depois que eu parecia uma fada entrando, ou um gnomo. Não sei, para ser decolonial, acho que eu seria o quê? Um, um ser místico indígena. Um, como é que é o nome dos curandeiros deles? É, enfim. É, entrei nesse lugar e aí eu comecei a ouvir e tal, e falando com as plantas, e elas me falavam, vai tirando a roupa. E aí eu fui tirando as minhas roupas, que eu precisava sentir com o meu corpo inteiro aquele chão, aquele mato, aquelas flores, aquele lugar. Aí eu fiquei sem a camiseta, sem a calça. E num frio do caralho, as pessoas estavam com 3, 4 cobertores. Eu não tava com frio nenhum. Mas a vida seguia pra frente, né? Tipo, de repente encontrei com um, encontrei com outro. Aí eu vi aquele. O Mirante tem um poste, né? No final tem uma puta escada. Aí eu falei, nossa, a vida vai pra frente e pra cima, né? Mas pra cima ela só vai quando eu morro. Então eu não vou, não. Aí eu olhei aquela escada e falei, não vou subir nessa escada. Tipo, não dá, não vai rolar. E pá. E aí deitava no chão e olhava o céu. E aí e foi a primeira vez que eu vi as constelações. É, porque eu não só as via, como elas se desenhavam para mim. Tipo, quando eu deitei e olhava para aquele céu, era muito estrelado, mas era incrivelmente estrelado, assim. Eu vi um monte de estrela cadente, tinha realmente uma névoa cósmica naquele céu estrelado, assim, tipo, era uma poeira brilhante, sabe? Tipo, você chegou a ver? É incrível, assim, lindo, nunca tinha visto aquilo na minha vida. É, mas as constelações começaram a se desenhar, tipo, a constelação do Escorpião fez a. Ela se desenhou, tipo, toda a linhazinha dela. Ela tipo, fazia um liga-pontos. Sabe aquela brincadeira de criança, liga-pontos? Que você vai desenhando entre pontos? Então, Uhum. as estrelas começavam a se desenhar de uma para outra, assim. Ó. Elas ligavam os pontos e aí eu via a constelação inteira de Escorpião, de Capricórnio, de Câncer. Enfim, comecei a ver outras constelações que não são de signos, né? Tipo, de repente todo o céu tava meio que numa rede, sabe? Eu me senti, tipo, numa rede de pontos ligados, assim, em todo o globo. É como se todo o universo estivesse ao redor de nós, nos, nos acoplando, sendo intrínseco a ele, assim, tipo, uma coisa meio amalgamada. É, e eu me senti nesse próprio amalgamar. Assim, me senti como parte de uma grande todo e de um grande nada ao mesmo tempo. Porque o doce você tem isso, né? Você sente todo o seu universo interno e aí você se sente enorme, porque dentro de você existe todo um universo. Só que você sente isso, né? Quando você se sente grande, você se vê grande, se imagina gigante e você se sente gigante. É físico. E aí, de repente, mas de repente também ele te ensina que tem um universo muito maior ainda fora de você. Então você ainda assim é um ponto minúsculo e que ao mesmo tempo faz parte dele, então é grande igual. E, e aí as pessoas começaram a entrar nesse lugar que eu tava. Eu falei, ah, que chato. A vida tem que ir pra frente. Aí pulei uma cerca, um arame farpado que tinha ali. Continuei indo embora, fui indo embora, indo embora, indo embora. De repente eu escutava Luan, Luan, Luan. E aí eu tava indo embora, indo embora, indo embora. E alguém falou, Luan!
O boi. Aí o boi? Que boi? Aí olha pra minha frente, tem um boi. Que eu estava num pasto, né? E tinha um boi. De fato era um boi. Eu não sei se era um boi, se eu tava vendo um boi. Tudo era muito possível naquele momento. Aí eu, tá. A vida não vai pra trás, mas eu acho que eu vou dar uma recuada. Foi a primeira vez que eu fui pra trás e aí a brisa de que a vida vai pra frente foi embora. Graças a Deus, porque eu também não. Eu tava começando a ficar com medo da onde esse frente ia chegar, tipo. Porque se ninguém tivesse me chamado, eu acho que eu ia ter ido embora, assim, pra sempre. Pra sempre. Eu ia acordar em algum campo muito maluco, no meio de uma serra da Mata Atlântica. Sabe? Tipo, chegando em Ubatuba, sei lá. E morto por uma cobra, provavelmente, no meio do caminho. É, coral. E aí eu voltei. Aí na hora que eu voltei, nossa, tava tudo acontecendo. As pessoas, aí conversei com um, conversei com outro. Você não consegue conversar muito bem, porque um fala uma coisa, outro fala outra. Tipo, eu falo um pouco da minha viagem, tu fala um pouco da tua, e eu não vou entender a tua, nem tu a minha, então a gente não se entende. É assim que a gente conversa quando a gente tá doido de ácido. Por telepatia, mais do que por fala. Aí algumas horas elas se encaixam as brisas. E aí é interessante. É. E aí, beleza, voltei e tal, fui conversar com as pessoas, de repente eu vi que o Ruffles estava passando muito mal. Ele se tremia inteiro, e eu sem roupa, tá? Aí estavam as pessoas caretas também lá no meio. Aí eu falei, tá, talvez seja bom eu colocar a calça. Eu coloquei a calça. Mas fiquei sem camisa. Tipo, sem camisa e descalço, num puta frio desgraçado, velho. É, eu não senti nada disso, tava me sentindo ótimo sem camisa. E fui conversar com o Ruffles, porque ele tava passando muito mal e a Chuchu tava assim em cima dele, tipo, segurando ele pelos braços, meio louca, apaixonada, transtornada. É, e ele se tremendo, e alguma pessoa careta falou: Vocês não estão vendo que ele tá tendo uma hipotermia? E eu falei: Não, ele só tá numa bad vibe. Eu vou cuidar dele. Aí eu peguei ele, abracei ele, coloquei ele no meu colo, fiz uns mantas, tentei rezar, fazer não sei o que, não sei o que lá. Eu tentei fazer uma intervenção mística lá, muito louca, que não resolveu, eu taquei o foda-se. Eu falei, cansei de cuidar dele. Vou deixar ele passando mal. Tipo, dane-se. Aí, de repente, eu olho pro Lucas, o Lucas também está mal. O Lucas, eu quero descer, eu quero descer, eu quero descer, eu quero descer, eu quero descer. Eu falei, olha, Lucas, eu não vou descer agora. Eu acabei de chegar aqui nesse monte mágico, louco, maluco. E você quer que eu desça agora? Tá lindo o céu, eu tô muito chapado, eu vou fazer o que lá embaixo? Tu também. Ah, eu quero dormir. Eu falei, tu não vai dormir, nem se tu quiser, nem hoje, nem amanhã, nem nunca mais. Tô exagerando. Eu falei, não, hoje tu não vai dormir, tipo, né? Porque tu não vai dormir, velho. Não dá, não adianta. Não tem como dormir. Ele, não, mas eu vou dormir, não sei o quê, não sei o que lá. Aí o Cadu, que é muito amigo dele, ficou meio preocupado, eu acho, com ele. Tá todo mundo meio preocupado com a gente. Falou, ai, eu vou levar, eu vou com ele. Eu falei, então vai. Faz o que você quiser, só que você vai ficar louco lá sozinho, sem nenhuma pessoa louca do teu lado. Só vai ter gente sóbria e tu vai ficar neurótico. Ele, tudo bem, mas eu vou de qualquer maneira. Eu falei, então tá bom, então você vai. Aí ele foi. No dia seguinte, ele me contou que ele chegou lá embaixo, tentou dormir, aí achou que tinha um rato, uma barata. Começou a causar com as pessoas que estavam dormindo lá já. Falou que tinha um barato e uma rata. Ficou procurando o rato e a barata. Fez todo mundo procurar junto com ele. Ficou neurótico. Depois se sentiu culpado. Aí foi embora. Aí deu um passeio. Aí voltou. Aí tentou dormir de novo. Aí chorou.
Eu falei pra ele no dia seguinte, eu te avisei que você ia passar mal lá embaixo. Ele causou com a galera dizendo que tinha um rato lá dentro. Ele causou. Tipo. Eu cheguei de manhã ainda lá e ainda tinha o rato, sabe? Tipo, vamos procurar o rato. Ele ainda tava noiado. Eu falei, meu Deus, velho, vamos tomar um café da manhã. Foi o que eu falei pra ele. Pelo amor de Deus, vamos comer, que faz muitas horas que a gente não come. É. Mas enfim, aí continuei lá e tal. Eu, Léo, aí, meu, viajei muito, viajei no céu, continuei conversando com as plantas, conversei com as pessoas e tal, fumei pra caralho. As pessoas ficaram horrorizadas que elas estavam de casaco, eu tava sem roupa. Eu já tava falando mansinho, porque eu falo mansinho, né? Quando eu tô louco de doce, então é que eu falo mansinho mesmo. Aí foi amanhecendo, meu, nossa, foi um amanhecer mais lindo que eu já vi na minha vida. Porque de repente, naquele amanhecer, tipo, você ficou lá até o amanhecer? Tem vales e vales, né? Tipo, você consegue ver milhares de vales naquele lugar. Milhares de vales. Tipo, é uma infinidade de vales lindos. E eles tipo, as névoas vai se abrindo as nuvens entre eles aos poucos durante o amanhecer. Porque no fundo dos buraquinhos que tem, vão ficando, tipo, um pouco de nuvem mesmo, né? De névoa. Que vai se desfazendo, e aí ela vai. Aquele VAR ele vai se apresentando para você aos poucos. E quando está dor de doce, então, com aquelas cores, são cores diferentes a cada instante. Nossa, e aí várias reflexões sobre a vida. De repente eu comecei a me pegar Fale pensando, sobre as nossa, suas reflexões sobre a vida. então é o que eu vou falar. E várias reflexões sobre a vida, de repente eu fiquei, nossa, eu acho que eu tive uma viagem muito egocêntrica. Eu acho que eu só pensei em mim. Será que tá todo mundo bem? Aí comecei a ver com as pessoas se elas estavam bem. Aí eu falava pro Léo, nossa, Léo, será que o Lucas tá bem? Ele desceu, eu espero que ele esteja bem. Eu vendi doce para todas as pessoas. Se alguma delas tiver morrido, já pensou o que vai acontecer comigo? Eu que vou ser o traficante dela. Começou a me bater uma certa razão, né? Uma racionalidade foi descendo, assim, aos poucos e tal. As reflexões sobre a vida era sobre ser, tipo, mais gentil, mais companheiro, menos egoísta. Eu não acho que eu sou uma pessoa egoísta. Eu não sei, hoje em dia eu tenho dúvidas. Tem que tomar outro doce para descobrir. Mas é interessante, né? O doce tem várias pesquisas que estão sendo feitas na Unicamp, inclusive, sobre os seus efeitos terapêuticos. E aí fomos descendo. E o interessante é que a gente chegou naquele ponto, o primeiro ponto que a gente chegou, né? Foi naquela estrada de terra, aonde não dava para enxergar nada, aquela estrada de cascalhos. Uhum. E do lado das duas beiradas dela eram precipícios, de fato. Era uma queda sem fundo, assim. Tipo, não era precipício, né? Mas era morro abaixo, assim. Tipo. Ou seja, a gente podia ter caído. E realmente eu acho que nesse ponto do escuro, algumas entidades nos guiaram até lá em cima. Eu não vou falar que são os magos quânticos, porque tô com raiva dessa galera aí. Tu já viu essa galera? Não, que Nossa, é magos. problemática essa galera. É problemática. Eles vendem a semana do mago quântico. É A horrível. Eu vou te semana do mandar. Mago Quântico? Eu vou te mandar um vídeo, eu vou te mandar. Tá na mesma pira daquela menina que entrou no Animais e saiu, a Alessandra? Ah, tá. Na mesma pira dela, de receber os guias da quarta dimensão, tridimensional A4. Tô zoando, né? E beleza, foi a primeira coisa que a gente viu. E depois a gente foi seguindo o caminho, eu vi que tava todo mundo bem, né? Eu falei, ai, que bom que tá todo mundo bem, eu não tenho que dar explicações à polícia. É. E aí a gente encontrou com o maracatu. E aí eu achei uma brisa muito louca, porque tudo começou com o maracatu e se encerrou porque a gente desceu com o maracatu até o final do morro.
Foi seguindo o Maracatu até o final. Aí eu fui tomar um café da manhã, encontrei com o Lucas, falei, tadinho, Lucas, eu te avisei pra você não ficar, não vir aqui pra baixo, que você ia noiar, que não sei o que não sei o que lá. E aí ele ficou bem também. Depois a gente tomou outras vezes doce e tal, mas eu acho que esse dia foi um dia realmente inesquecível. Entendo. E como que você imagina essa história dentro do espetáculo? Ah, eu imagino pontos dela, vai, tipo. E eu imagino ela como referência também para algumas coisas. Tipo, quando você me pede, por exemplo, os, os atos mágicos, eu imagino essa dança, sabe? Tipo, essa dança homem-tambor, tambor-homem. Eu consigo ver essas conversas com esses seres míticos em algum lugar também. Mas essa dança meio, essa entrada meio dança falando com as coisas. Que eu falo quando eu entro naquele lugar, né? Tipo, tiro o tênis e a meia. Eu acho que essa é uma ação também. Uhum. É uma ação de sinceridade e de conexão, né? Eu gosto de pensar em trazer algumas dessas imagens, principalmente essa relação do universo próprio e da ligação do universo próprio com o universo, o universo todo, né? Tipo, esse fato de ser pequeno e ser muito grande. Eu acho que isso é algo a se dizer. Mesmo da própria, talvez, inconsequência do LSD nesses momentos também, tipo, que foram perigosos, né, de fato. O LSD pode te dar um surto psicótico, né? E- Ele é É, ele, quase uma roleta russa, né? não, Você- não tem histórico de overdose, né? Não, mas é que o negócio do surto E psicótico é que. você pode se matar. Não, Não, você vai vou. voltar. Não, então, mas ele deixa danos e sequelas. Ah, sim. Mas também não necessariamente. Ele pode, né, desaflorar uma esquizofrenia que você já tem. Mas ninguém fica esquizofrênico por causa do LSD. E claro, ele pode ser também um gatilho para outras doenças psicológicas, ansiedade, síndrome do pânico, etc. E o que eu É, acho que é interessante de mostrar, né? E mesmo de mostrar essa, tipo, essa um pouco, esse egocêntrico que ele causa também, essa coisa de, ah, foda-se, a pessoa tá passando mal, eu tentei fazer o que eu podia e eu não vou tentar fazer mais nada. Sabe? Tipo, não é uma coisa bonita, assim, né? A se alegrar. Mas eu acho que é uma história que também diz muito sobre o LSD em si. E tem essa conexão mística, reflexiva, assim. e é engraçada pra caralho. É, eu não sei o que você colocaria no espetáculo. Ah, não, eu não sei também o que eu coloquei. É, Mas. Algumas coisas me chamam a atenção, né? Me interessam. Eu acho que a relação do vender a droga que você traz de forma, a princípio,
inocente, né, no começo da história, mas lá no final você fala: ah, não, tá, pera. Não, tá todo mundo bem. Eu não preciso me explicar pra polícia. É, porque. Não, e eu falo porque foi uma preocupação mesmo, assim. Ela foi bem. Quando eu comecei a ficar sóbrio, falei, nossa, as pessoas ficaram. E elas passaram muito mal. Ele tava se tremendo todo mesmo, assim. Tipo, ele se tremia inteiro. Era estranho, bizarro. Então essa, sei lá, essa responsabilidade ou esse senso de responsabilidade de ter sido você que deu, falou, ó, toma, né? E acho que isso em muitas coisas, né? Pô, sempre que você. É que eu realmente não sou de muitas drogas, né? Eu sou da minha cervejinha, da maconha de vez em quando. Mas eu já passei pela experiência de apresentar a maconha para uma outra pessoa. E tem uma responsabilidade ali, tipo, tá, preciso ficar de olho nessa pessoa, porque eu tô entuchando droga nela. Mas, enfim, ela tá tomando droga porque ela quer. É, Mas eu tô você também aqui. toma conta até o ponto que dá também, né? Tipo, quando É. o Lucas fala, por exemplo, eu vou descer, tipo, eu não vou descer com ele, entendeu? Tipo, porque Não, era uma eu. péssima escolha. O que eu poderia cuidar dele era falar, olha, é melhor não descer. Sim. Mas a própria maneira como você falou que guiou os três pra cima, que eles nunca tinham tomado. Então, essa questão da responsabilidade, que eu acho que pode bater numa politicamente lá numa questão da redução de danos, né? Uhum. Você tem que falar, desmistificar, falar, gente, assim, não é que tem uma galera por aí na rua distribuindo droga e mandando as pessoas tomarem. Sabe esse Uhum. medo do traficante de porta de escolas que na verdade é uma figura mitológica, né? Quase. Não. É que ele já foi uma figura resistente real, né? Hoje em dia ele é inexistente porque não dá certo mais, né? Não dá certo. O próprio crime organizado abandonou essa, É, essa prática. essa prática Apesar de que e nos lugares mais miseráveis e mais pobres, né, quem te vende a droga é uma criança, muitas vezes, né? sim, mas a gente está falando do outro lado, falando, não, ó, É, não, nós sim. usamos a droga, nós usamos drogas com responsabilidade, algumas vezes mais responsabilidade, outras vezes menos, mas a gente apresenta elas com responsabilidade para outras pessoas também. É, algumas pessoas, né? Eu acho É, que é nesse lugar que é bom você. por isso que O doce eu sempre falo, eu né? Tome com quem você confia, porque, tipo, é uma droga que as pessoas podem ter te abandonado, sabe? Tipo, sei mas lá. por isso que eu coloquei aqui numa pergunta do tipo, você já vendeu drogas? Talvez possa destrinchar isso É, então. numa pergunta não necessariamente sobre a questão
monetária, né? Mas sobre essa apresentação, né? Essa introdução, enfim, eu acho que tem uma pergunta aí que vale a pena ser feita para outras pessoas, que é bem legal, né? Ah, entendi. Gostei disso também. O que? Não gostei dessa pergunta no questionário, né? Uhum. Pode ser uma boa pergunta de introdução. Já chega com dois pés no peito. É, se você fosse, sei lá, oferecer cocaína para E uma é pessoa que interessante, né? nunca Porque não deu é um só vender tiro, o que drogas. Por você exemplo, faria? dependendo. É, isso é interessante também. Não, porque tem pessoas que também eu posso perguntar isso e dizer assim. Porque pode ser drogas lícitas também, né? Tipo, você já vendeu cigarro? Sim, Você já teve um lugar que vendia cigarro? É tipo. Você tá no mesmo patamar, né? Assim, eu digo de prejudicial em algum lugar. não, e inclusive é, isso pode ser. Eu cheguei a começar a escrever sobre isso, mas aí eu surtei de vez e eu parei. Mas quando eu tava fumando, eu ia com frequência comprar cigarro na padaria da esquina. Uhum. E é, Você fez amizade com os caras da padaria? com a atendente da padaria, porque eu comprava solto, né? Porque eu não queria É. me, Nossa, então tu ia várias vezes. me viciar. Aí é isso, né? Comprava um. Aí eu comecei a comprar dois, três, quatro. Comecei a vir algumas vezes por dia. Aí comecei a comprar um maço. E aí eu vi no rosto da, da atendente que ela tava acompanhando o que tava acontecendo. E eu comecei a escrever um contozinho assim sobre o ponto de vista dela sobre a miséria da minha vida. Mas fiquei pensando sei lá, se você por uma banquinha de jornal, uma padaria, o caixa vai saber da pessoa que compra cigarro ali sempre. Deve saber por nome, talvez saiba até alguma história, enfim. Pode ser uma narrativa interessante. Das drogas. Ah, E álcool acontece muito isso, né? Muito. O... A pessoa que é alcoólica, ela não só se apega geralmente à bebida, mas ela também se apega ao bar, né? E é isso. A pessoa que está trabalhando ali todo dia, vê que todo dia, 6 horas da tarde, o sujeito chega para começar a tomar cachaça. Depois de alguns meses, né, já entendeu o que, que, o que aconteceu. Mas sobre essa coisa do amanhã, dessa coisa mais astral que a história traz,
Eu gostei da pergunta: qual é o céu mais bonito que você já viu? Porque isso. Mas qual que é, você acha que é a relação Não, é porque com o amanhã? isso. Não sei se com o amanhã, mas isso é com certeza uma coisa que é muito pessoal Uhum. para cada pessoa. É, é legal pensar o céu quase como um arquétipo, assim, que ele vai ter um, um significado diferente para cada pessoa. Cada pessoa vai ter o seu céu mais bonito. É, entende esse céu como um grande signo aberto? Falando em signos abertos, por acaso o meu dicionário de símbolos está bem aqui na minha mão. Me chamou a atenção Essa pergunta. essa questão do céu, o ato de olhar para o céu, sabe? E depois você vai falar do universo, das estrelas, do universo de dentro de você. Então essa relação com o céu como uma relação com um universo, né, de certa a sua maneira, uma relação com o divino, né? Com o místico, Sim. com o astral, com Com algo que é maior do que o homem, né? ó, céu. Mas ó, ele vai falar justamente isso, ó. Céu é longo, viu? Nossa senhora, é longo. Também, Céu, peraí. tá. Então, Pode falar. lá vai. Céu, símbolo quase universal pelo qual se exprime a crença em um ser divino, celeste, criador do universo e responsável pela fecundidade da terra, graças às chuvas que ele despeja. Tais seres são dotados de uma presciência e de uma sabedoria infinitas. As leis morais e, frequentemente, os ritos do clã foram instaurados por eles durante sua breve passagem pela Terra. Velam pela observância das leis e o raio fulmina aqueles que as afligem. Uma citação. O céu é uma manifestação direta da transcendência,
do poder, da perenidade, da sacralidade. Aquilo que nenhum vidente da terra é capaz de. Aquilo que nenhum vivente da terra é capaz de alcançar. O simples fato de ser elevado, de encontrar-se em cima, equivale a ser poderoso, no sentido religioso da palavra, e a ser como tal saturado de sacralidade. A transcendência divina se revela diretamente na inacessibilidade, na infinidade, na eternidade e na força criadora do céu, a chuva. O modo de ser celeste é uma hierofania inesgotável. Hierofania inesgotável. Em consequência, tudo que passa no espaço sideral e nas regiões superiores da atmosfera, a revolução rítmica dos astros, a movimentação das nuvens, as tempestades, o raio, os meteoros, o arco-íris, são momentos dessa mesma hierofania. Joga aí a hierofania Eu já joguei uma vez. Hierofante é uma carta do tarô. É tipo o mago sábio. Mas não sei direito. É uma manifestação, aparecimento ou manifestação reveladora do sagrado. É a conotação desenvolvida por Mircea Eliade. Hierofania. Pode ser vindo como manifestação do sagrado. O Enquanto. termo foi cunhado por Mircea Eliade em seu livro Traité d'Histoire des Religions. É um termo realmente escrito para se falar das religiões. Pode falar. Seguindo, né? Enquanto regulador da ordem cósmica, o céu foi considerado o pai dos reis e dos senhores da terra. Na China, o imperador será feito filho do céu. A passagem da transcendência à soberania forma um conjunto clássico. Céu, Deus Criador soberano, que tem por correspondente o conjunto não menos clássico. Império, Filho de Deus, Benfeitor, Rei. A hierarquia terrestre se organiza no modelo da hierarquia celeste. O alto se torna o Senhor e dispensador de bens arroga-se o direito de dominar. Servir faz avassalar. É conhecida a inscrição no sinete de Gengis Khan. Deus no céu e o Khan na terra. O selo do Senhor da terra. O esquema se inverterá na história segundo um processo de perversão que todos os símbolos conhecerão. O Senhor será chamado benfeitor, mesmo se é a ruína dos outros. Pai, mesmo se mata. Celeste, mesmo se chafurda no vício. Mas essa corrupção do símbolo não tira nada da sua força original. Interessante isso. Gostei. O esquema se inverterá na história segundo um processo de perversão que todos os símbolos conhecerão. O Senhor será chamado benfeitor, mesmo se é a ruína dos outros. Pai, mesmo se mata. Celeste, mesmo se chafurda no vício. Mas essa corrupção do símbolo não tira nada da sua força original. Por isso que eu tô falando que o céu é foda. O céu é o símbolo complexo da ordem sagrada do universo, que ele revela pelo movimento circular e regular dos astros.
e que se esconde sugerindo apenas a noção de ordens invisíveis, superiores ao mundo físico, a ordem transcendente do divino e a ordem imanente do humano. O céu é muitas vezes representado por uma redoma, uma taça emborcada, uma cúpula, um palio, um parasol, uma sombrinha, uma pomba, um guarda-chuva, pivotando em torno do seu eixo, ou pelo coração do homem. O céu é universalmente o símbolo dos poderes superiores, benevolentes ou temíveis. Acho que não tem muita. Benevolente dos temíveis. Ó, contrariamente à tradição chinesa, o céu no Egito é um princípio feminino, fonte de toda manifestação. No Egito antigo, com efeito, é a deusa Nut, curvada em forma de abóbada, que figura o céu. Um relevo de um sarcófago da 20ª dinastia representa Nut inclinada para frente em forma de pórtico romano, com as mãos tocando o solo no oriente e os pés no ocidente. Ela está tipo fazendo uma ponte. No interior do pórtico vê-se desenhado um mapa mundi com os diversos países da Terra, a morada subterrânea dos deuses inferiores e um sol irradiante. A deusa envolve em sua curvatura semicircular, percorrida pelo sol, o cosmo inteiro, com seus 3 níveis, personificando o espaço celeste que engloba o universo. Nut é a chamada a mãe dos deuses e dos homens. Sua imagem pode ser vista gravada em inúmeros sarcófagos. Um papiro do Louvre a descreve como uma mãe cheia de ternura. Tua mãe Nut te recebeu em paz. Ela põe seus 2 braços por trás da tua cabeça todos os dias. Ela te protege do ataúde. Ela te salvaguarda na montanha funerária. Ela estende sua proteção sobre as tuas carnes de maneira admirável. Ela se faz toda a proteção para a vida e toda a integridade de saúde. Representam-na também num sicômoro, vertendo as almas à água celeste que as renova. Na tradição bíblica, o céu é identificado como a divindade. Cronistas e profetas evitam sistematicamente o emprego do nome divino. Assim, céu substitui a expressão Deus do céu, que era a designação corrente no tempo dos persas. Lê-se, por exemplo, em Macabeus: o céu nos defenda de abandonar as leis e seus mandamentos. Mais adiante, em Macabeus, o autor sagrado atribuiu novamente ao céu as atenções especiais de Jeová. No Novo Testamento, a expressão reino dos céus, próprio do evangelho mais judaizante, o de Mateus, responderá à preocupação judaica de substituir o nome temível por uma metáfora. Nota da Bíblia de Judá de Mateus. O reino dos céus está às portas. A expressão reaparece repetida mais adiante, capítulo 4, versículo 17. O reino de Deus sobre o povo eleito e, por ele,
sobre o mundo, o reino de Deus sobre o povo eleito e, por ele, sobre o mundo, está no centro da pregação de Jesus. Deus é Pai. Hum, No Apocalipse, o céu é a morada de Deus, maneira simbólica de designar a distinção entre o Criador e a sua criação. O céu entra num sistema de relações entre Deus e homens, e se essas relações se modificam, como depois da encarnação redentora, por exemplo, o sistema muda completamente e é possível falar de um céu novo. É assim que o autor do Apocalipse pode exclamar: Eu vi um céu novo, uma terra nova. O primeiro céu com efeito e a primeira terra desapareceram. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de Deus. Eis que faço o novo universo. O novo céu simboliza aqui a renovação universal que inaugura a era messiânica. As relações da criação com o seu Deus são inteiramente transformadas. O céu não tem papel determinante no simbolismo celta, que não localiza nele a sede ou residência dos deuses. As línguas modernas distinguem nitidamente o céu religioso do céu atmosférico, mas não existe prova de distinção idêntica na época celta pré-cristã. A rigor, ela não era necessária. O céu atmosférico parece ter sido compreendido em geral como uma abóboda. É assim que se explica o termo dos gauleses de que o temor dos gauleses de que o céu desabasse sobre as suas cabeças, ou ainda o juramento irlandês pelos elementos. A gente vai ter essa coisa, né, aqui nas mitologias indígenas, para que o céu não caia, né? é. Na época histórica, os mexicanos acreditavam em 9 céus. No- Eu acho engraçado essa separação da não matéria em setores. Aí, ó. Por fim, o céu é também um símbolo da consciência. Emprega-se a Peraí, palavra. peraí. Volta do começo aí, que meus fones pagam. Por fim, o céu é também um símbolo da consciência. Emprega-se a palavra com frequência para significar o absoluto das aspirações do homem, como a plenitude da sua busca, como o lugar possível de uma perfeição do seu espírito, como se o céu fosse o espírito do mundo. Compreende-se que o raio, rasgadura brilhante do céu, seja apropriado para simbolizar essa abertura do espírito, que é a tomada de consciência. Hum, Olha lá, céu como consciência, como aspiração à perfeição, fora todo o sentido religioso, né? é. Mas enfim, eu acho que é um ponto bom para focar, porque ele é forte na sua história e eu acho que ele é um gancho bom para 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 essa discussão sobre o amanhã.
Porque discutir o amanhã é falar um pouco da aspiração do homem à perfeição, a aspiração do homem em encontrar Deus ou se tornar Deus, ou a espera do homem pelo apocalipse, quando Deus vai descer e fazer um novo céu e uma nova terra. E É, especialmente eu acho que o céu pode ser um bom, enquanto símbolo, ele pode ser um bom ponto de contato para pessoas que não não usaram drogas, que não vão partilhar a experiência da droga é, com você. vão Mas, vão partilhar uma visão mas, sobre ela. mas pro céu todo mundo já olhou, né? Você descreve em um momento da brisa a lua, o cascalho, né? A lua fazendo uma estrada de cascalho para você subir. Essa subida, né, no sentido de elevação, também é muito simbólica. Tem o precipício, uma estrada totalmente escura com um precipício de cada lado. É um símbolo forte também. É... Ah, Eu acho que sobre o céu tem a coisa interessante de falar que a vida só anda para frente, né? é, É, uma coisa no só anda sentido pra de frente. que quando ela sobe para cima, é porque ela tá. Porque eu morri, né? Porque você morria. Acho que isso tem relação com o Ah, céu. e tem a maneira linda sobre a qual você descreveu o nascer do sol É, lá de cima, né? Falando dos vales, das cores, e os vales vão se apresentando aos poucos. Ahn, aí como a vida. e é legal a gente ter falado lá do Você Já Vendeu Drogas, a gente ter chegado na palavra responsabilidade, né? É... Porque uma das coisas que eu anotei aqui é inconsequência. Eu acho que talvez uma pergunta boa nesse, nesse tema é. E aí, mas eu acho que é meio inconsequente. É, eu acho que pode ser uma pergunta, né? Você já perdeu a consciência em algum É. momento? Tem alguma coisa que você já fez que você fala que, nossa, eu fui completamente inconsequente. Você já se Podia arrependeu? ter morrido, podia ter matado alguém, podia, sei lá, podia ter explodido bagulho, botado fogo em casa. Ou aconteceu de fato, né? Às vezes aconteceu, de Não fato. podia, mas aconteceu. Né? Então acho que essa dualidade de responsabilidade e inconsequência vale a pena ser explorado aí na elaboração desse questionário ou desse guia aí, né, para ouvir as histórias das pessoas. É, Ahn, essa conexão eu coloquei uma coisa assim, que você já se prostituiu também por drogas. por drogas. É, não sei se. Eu acho que eu vou falar também assim, tudo que você não quiser responder, você fica à vontade também. É, não tem alguma história muito da hora que você queria contar? Tem alguma história muito bad? É.
Tem aqui, conte uma experiência positiva e conte uma experiência negativa. Marcante. Ahn, Ah, eu acho Porque que pode ser uma experiência uma. negativa ou positiva de alguém que seja próximo também. Você não precisa ser você ter usado, sabe? Mas Mas você pode ter tido um primo, sei lá, que usou e teve uma relação muito negativa na sua vida. uma outra pergunta muito interessante é: descreva o lugar onde você geralmente usa drogas. Qual é esse ambiente? Pode ser onde você prefere, né? Onde você prefere usar drogas? Ou sei lá, onde você usa com mais frequência? É. Em Santos vai ser meio que a praia, né? Mas não necessariamente. Porque, sei lá, nunca convivi Tem gente que usa em com. casa, tem gente que usa na rua, tem gente que usa no Tem bar. gente que cheira pra trabalhar, sei lá, É. pra. Não, os locais são bem variados. Tem gente que só usa na rave. Pois é, então. Ou o pior do do cracudo que tá lá no meio da Cracolândia, ou da biqueira mais movimentada da cidade, sei lá. Ou o cara, pessoa que chega em casa. Porque no meu caso seria muito simples. Eu tomo cerveja, que é no bar, ou no caso no barbeiro. Eu fico bem bêbado no Isso é barbeiro. bem cênico. Eu fico bem bêbado no barbeiro. E maconha em casa ou na casa de alguém. Mas enfim, eu acho que essa descrição do lugar pode ser muito legal. Especialmente pra uma pessoa chapada. Pessoa que chapa sempre no mesmo lugar, conhece muito daquele lugar. E aí tem duas passagens que eu quero destacar, mas porque elas apontam para a linguagem que a gente quer construir, que é você falando do de dançar o maracatu no doce, que justamente lá e eu virei tambor, e eu virei homem, eu virei tambor, e eu virei tambor, e eu virei homem, eu virei tambor, e eu virei homem. O Se tudo correr bem, o processo de criar narrativas e ações e picotá-las e depois remontar elas de maneira editada é isso, esse invultar, né? Você se invultou num tambor e virou o tambor e virou homem de novo e virou o tambor e virou homem. Você descreveu exatamente dessa maneira quando estava contando a história. Uhum. E isso aponta para a linguagem que é que é esse efeito que a gente quer construir como forma, digamos assim, da, da coisa, que é da brisa mesmo, né? Do bagulho. Bateu, virou, bateu, virou, bateu, virou. É... Eu acho que E sim.
Fale, pode falar sobre. Não, eu acho super interessante. E eu acho que pode ser uma ação que vai e volta, sabe? Que Uhum. da mesma maneira como ela vai e volta, né? A própria ação é isso, É, mas que ela percorre o espetáculo mesmo, né? Numa questão nessa performance, né? Não sei como chamar, mas numa questão de fugir dessa linguagem naturalista mesmo. De fugir não, mas de quebrar com ela, né? sim. Eu acho que ela é uma boa quebra e ela é bem significativa também. Porque eu acho interessante isso, né? O som é matéria, né? E ele nos afeta materialmente. É que você sente ele muito intenso numa experiência de LSD. Mas qualquer droga, né? As pessoas usam muito música, né? No geral. Acho que música também é uma coisa que pode estar dentro desse questionário até. O que você gosta de Mas, ouvir quando tá drogado? mas de qualquer maneira, hum, essa ação, ela é um ato mágico em si também, né? O tambor, ele é um signo muito ritualístico, né? Uhum. Assim, dependendo da maneira como vai ser, como eu vou improvisá-la. Mas É, eu acho que pode ser um dos atos mágicos que a gente tinha comentado sobre fazer. sim. E mas o ato mágico de se transformar É, o tambor é uma imagem linda, né? Mas não sim. pode ser outra coisa, né? Pode vir a Vou. ser algo ou outro, né? Claro. Foi ótimo também o que já apareceu, você contando ali a história do dos meninos que ficaram para trás. Você fez as três personagens. Você É, percebeu? sim. Né? Então ali é. Esse jogo Também tem a também ver aparece um com o pouco. jogo que a gente falou. É. É que aqui é radical, né? Porque é uma coisa não humana. É, Virar um tambor do tipo. E é uma coisa. A Mitch tava falando bastante sobre isso. Eu achei uma brisa. Ai, meio nada a ver, gente. O que vocês estão falando? Mas tinha uma coisa da. Corpos outros. Aí estavam se falando de corporeidades vegetais e corporeidades minerais. Eu falei, ai meu Deus. tá vendo como tem sentido? A gente tá falando de um corpo Ai. tão. É um corpo tambor. Ah, mas tem o seu sentido poético. Mas o que você vai ficar discutindo aqui a diferença do corpo granito pro corpo mármore? Não, Acho que ficar discutindo é besteira, né? não tem muita coisa. Tipo, qual é o melhor corpo granito? É, Sei lá, né, meu? Porra, o melhor corpo granito é o corpo granito que eu for fazer. Pra mim, pelo menos. e outra coisa que para mim aponta linguagem é na descrição do pôr do sol, do nascer do sol. Uhum. Que você fala que é devagar, que a névoa vai saindo aos poucos, revelando um vale de cada vez, e que você tá fritado, você vai vendo uma cor por vez e aquilo vai crescendo, espalhando. Eu acho que isso aponta a linguagem quando você fala das diferentes cores, né? Todo mundo fala dessas diferentes cores no sentido de diferentes
discursos ou pontos de vista ou informações. Uhum. Mas você começa de uma coisa muito simples e que vai crescendo de maneira é, incontrolável, né? Que De maneira que ramifica. você nem consegue ver mais, né? É, que você não consegue ver o todo. E eu acho que no limite a gente pode até chegar numa coisa, num espetáculo que não é bem o mesmo todo dia, Sim. enquanto texto, pelo menos, né? Enquanto palavra, enquanto discurso. Porque você pode mudar de opinião, querer contar uma outra história, ou a plateia reagir de um jeito diferente, então, enfim. Mas essa imagem do vale se apresentando e a nuvem dissipando, e você percebendo que cada cor é uma cor diferente da outra, e você vê que é tão colorido e tão grande que te. Entendeu, ator? Você tem que ser o nascer do sol Uhum. lindo da maneira como você descreveu. Mais nada, né? Mais nada. Se você conseguir fazer isso, já tá ótimo. E eu nem sei como acaba depois de crescer tanto para tantos lugares, mas aí a gente descobre depois. E uma coisa legal também que apareceu, que é uma imagem que talvez possa contar é, uma outra história sobre ela, ou só deixar esse elipse mesmo, né? Que é a fritação de outono umbral. Ai, eu acho, mas é porque da mesma maneira que o céu uma coisa muito forte, o umbral é também, né? É o oposto, né? Tem, Hum. tem céu e tem Hades aqui, né? É que o umbral ele não é bem um inferno, né? Purgatório, né? Ele é um purgatório, ele é um meio termo assim da morte e da vida. Mas essa. E olha o quão ridículo é a pessoa tá tão chapada que ela fala, meu Deus, eu estou no umbral. Mas olha quantas coisas a pessoa se vê obrigada a se perguntar por estar no umbral. Assim, questões sérias a nível filosófico e pessoal. Meu Deus, como eu vim parar no umbral? Por que eu tô aqui, né? Do ridículo de tá na balada ainda. Tipo, toquei no meu amigo. Ah, é o meu amigo mesmo, então não é o umbral. Porque ele não foi, né? Porque ele não Por iria pro algum umbral. motivo Ele não ele não iria pro iria. umbral. É... Esse lugar, sei lá, tragicômico, é, com essas imagens fortes e grandes e gigantes, eu acho que é uma coisa muito boa de explorar. E porque aí a gente fica no campo do humor,
né, eu não. é, Talvez vá a ter o momento do. Vá acontecer um momento de se falar seriamente sobre o assunto, mas eu gosto de tentar discutir a coisa pela comédia da parada. A É, encontrar esses ridículos, mas que podem ser é, absurdamente. Que continuam. Aí entra o negócio do. Puta, não sei o que tá falando, do símbolo chafurdado, não sei o que, do símbolo ser invertido, mas que mesmo com toda essa corrupção, o símbolo não perde a sua força. uhum. É que mesmo Então tanta tem um pouco tragédia não perde a disso. sua graça, né? Não é porque é engraçado pra caralho, não é porque é um chapado louco que o umbral deixa de ser um umbral, velho. É, eu acho que é isso, né? Não, não sei se também se é para se fazer chorar de rir, mas acho que algumas vezes as pessoas vão dar risadas boas, com certeza. Eu espero que sim. Acho que depende do Eu público também, né? eu quero imaginar que sim, que é isso, em algum lugar no meio disso daí tem bom humor, tem... Mas enfim, tem quase 2 horas de gravação. Nossa, aqui. É, manda para mim. Vou mandar. Minha Eu faço sugestão uma é transcrição. é É, transcrevendo é, da maneira como uma transcrição artística da da história. coisa. Mas eu pediria, por favor, para você tentar preservar o máximo de detalhes possíveis. Por É porque é enquanto. grande, né? É. Mas Não, eu acho que dá pra se, você, dá pra se deixar um texto. você falou por quase Uma uma hora e hora. meia. É, né? Uma hora. É, e amanhã, que hora que a gente se fala? Às 9, né? Às 9? Beleza. Ahn, traga de novo outra história sua que você acha que quer, quer ver no espetáculo, que tem a ver com, com o que a gente tem discutido. E. Mas essa história, a história de hoje foi muito bem humorada, né? Tenta contrastar em Uhum. tom com essa. Não precisa ser necessariamente uma bad, uma tragédia. Não, mas um contraste. Uma cor diferente das que você pintou hoje. Sim. E acho que a gente segue assim. Vamos ver se a gente faz a coisa, a engrenagem girar. Eu acho que para mim eu adorei. Saio com super ideias.